Se dependesse da Jeep, esse carro não existiria. Buenas a todos, eu sou o Felipe Varoni e eu vou apresentar para vocês o carro que a gente está preparando ele para grandes expedições. Ele é um carro muito no Brasil desconhecido, principalmente para quem não conhece 4x4 e para quem conhece e tem 4x4 talvez nem conheça esse carro, porque ele nunca teve importação para o Brasil. Ele é um carro que foi lançado num salão de Detroit em 2002. Em 2006, com pouquíssimas alterações, ele foi lançado nos Estados Unidos e aí ele ficou até 2014 produzido lá, com pequenas alterações de design ou de motor. 2014 se encerrou, foi até 2017 no Japão e até 2022 ele ainda era vendido em algumas cidades da África do Sul, Filipinas, e talvez no Oriente Médio, eu não vou saber dizer quais países foram lá. E aí, em 2023, foi feita uma série especial. E essa série especial é a que está aqui com a gente hoje, sendo preparada. Uma série especial de 1000 carros no mundo. A última edição de um carro clássico de 1000 peças. Essa história de 4x4, eu posso afirmar cada vez mais que quase todos os carros hoje iniciaram cópia do Jeep Willys, um 4x4 que deu muito certo em guerras e depois para trabalho de fazendas e até depois assim, para uso 4x4 de diversão. O porquê que a Jeep tentou proibir esse carro? Esse carro começou, a história dele, quando os japoneses foram chamados para produzir um carro de guerra. E aí o que esses japoneses fizeram? Referência total ao Jeep Willys. E fizeram o primeiro carro que se transformou no Land Cruiser. Só que antes de ser Land Cruiser tem essa história, que ele era o Jeep BJ. Ou seja, a Jeep entrou na justiça proibindo que se botasse o nome Jeep. E aí a Toyota fez o quê? Como não pode usar esse nome, Land Cruiser. Depois de virar Land Cruiser, eles definiram que iam botar de novo o J no nome. Talvez para incomodar a Jeep, eles botaram o J, uma referência ao Jeep. Então ele era o BJ, era o Jeep BJ, virou Land Cruiser, depois ficou o famoso FJ40, que para nós brasileiros é o Bandeirantes. Com o sucesso desse carro da Jeep do Bandeirantes e o FJ40 lá fora, quando terminaram a produção desse carro, ficou uma demanda. E a Toyota entendeu isso, chamou um projetista para criar e desenvolver um carro. Que aí surgiu o FJ Cruiser. O que torna esse carro especial hoje? Esse é um FJ Cruiser, a última edição, ou seja, ele tem 1000 só no mundo. Esse aqui é o 412. Ele tem algumas características, são a cor, que é uma cor referência ao deserto, né, às dunas. Esse carro foi feito, essas 1000 unidades, somente para o Oriente Médio, ou seja, ele foi vendido no Oriente Médio. Esse aqui é uma importação direta do nosso cliente. E aí o que ele tem? Ele tem bloqueio diferencial traseiro, que as outras versões não têm, maçanetas, alguns detalhes em preto que outras versões não têm. De resto, é o que a gente chama de um carro pronto para ser customizado. Ele vem com pneu pequeno, não vem com bagageiro, não vem com uma série de fatores de iluminação, que é bem aquilo que a gente quer, né? Ou seja, comprar um carro que tem 1000 iguais, mas tu vai diferenciar todo ele para ele se transformar naquele carro que é o teu carro para expedições. Ele conta com motor V6, gasolina, 270 CVs originais, 38 kg de torque e tração integral. Esse carro também conta, ele já vem com o piso todo emborrachado. Isso é uma tendência hoje em carro off-road, ou seja, facilidade de limpeza. Todo ele pronto, digamos assim, tu entrou com o pé sujo, entrou sujeira, fácil de limpar. Isso lá em 2006. Então, do lançamento dele, 2002 no salão,
Ele mudou pouca coisa até o lançamento de 2006. Então vamos botar aí 2006 a hoje, quase 20 anos, numa tendência que não tinha ainda dessas características. Aqui ó, a gente já está com ele desmontado o interior, que aí eu vou mostrar aquilo que a gente já fez nesse carro e por que que o dono precisa dessas alterações, né? Por que desmontar um carro que vem novinho e é colecionável? O bom de trabalhar com esse perfil de cliente, que ele já é um grande viajante, desde Toyota Bandeirante. Então ele entende o que é planejar e principalmente preparar e fazer a viagem. Quando o cliente nos trouxe o carro, a gente começa a planejar junto com ele quais vão ser as necessidades. Aquele famoso, quais os problemas nós vamos enfrentar. Poeira, água, iluminação, autonomia, conforto, segurança. A partir desses problemas, a gente começa a compra das peças, quais peças vão ser instaladas, o que vai ser importado, o que vai ser criado aqui e desenvolvido para esse tipo de uso. O cliente, óbvio, que junto com a gente, internet começa a ver e ele nos traz muita referência. Ele faz a pesquisa, ele consegue reunir isso com a experiência que ele tem, até porque ele já teve esse carro na África, então também é um carro próximo dele. E aí começamos ali. Iluminação era o primeiro ponto que ele precisava resolver. Era um carro com uma tecnologia lá de 2006 que mudou aos poucos, então a iluminação precisava. Autonomia, é um carro V6, ele tem um consumo para um V6 grande, então precisava resolver isso para grandes distâncias, vamos botar aí Bolívia, Colômbia, lugares que é ruim de abastecimento. Transporte de equipamentos, seja ele um bagageiro, seja ele para um tanque extra, seja ele para uma antena, precisava elevar a entrada de ar e aí sistemas de conforto, multimídia maior, mais moderna, sistema de GPS e aí todas aquelas facilidades de hoje de ter cada pecinha, botãozinho específico para o painel de cor laranja, de cor verde, com indicadores de bateria, de iluminação. A gente começou a resolver a iluminação do carro, projeto mais antigo, e hoje a gente tem novas tecnologias. Então a gente começou a trocar conjunto óptico total, isso significa faróis, piscas e faroletes. Nesse conjunto que já vem pronto, por exemplo, a gente já está na terceira lâmpada para testar a wattagem, o quanto esquenta, o quanto ela melhora na visualização. Barra de LED interna, toda ela escondida por causa da nossa legislação. Talvez ela pudesse ficar mais agressiva se a gente pudesse colocar ela por fora. Então aqui luzes brancas, aqui embaixo luzes as amarelas, as âmbares. Simplesmente a troca das sinaleiras por os conjuntos ópticos de LED. Então na parte de iluminação é sempre um caminho contínuo, né? Então hoje a última alteração que a gente fez foi os faróis LED âmbar, que vão ser testados na próxima viagem. Outra característica desse carro que a gente alterou, essa peça preta ela vem cromada nessa série especial, bem como os espelhinhos também retrovisores, então a gente botou ele todo no preto. Ele vem com o teto da mesma cor, que é essa cor areia, então ali foi plotado, todo ele em teto preto, mas essa parte é estética. Aqui, claro, o dono já veio com pneus maiores, né, um AT, não alterou muito a medida dele, porque ele tem um uso também bastante misto, isso é o legal de manter um pneu AT para um uso off-road quando precisar. E esse pneu, muito se fala sobre pneus de qualidade A, B e C, e eu confio na avaliação do dono do carro, porque já não é o primeiro conjunto que ele usa em carros de expedições e esse pneu atende muito bem para ele. Então isso é uma coisa que se fala bastante hoje sobre isso. Pneu bom, pneu ruim. Esse aqui atende o que ele precisa e é fácil de encontrar também. Seguindo,
o famoso snorkel, que é pegar, furar, tem ali o troféuzinho, que é a latinha dele cortadinha certinho. Esse vai para um quadrinho porque tá especial. Então o que a gente fez? Elevar a altura de entrada de ar e água também. Uma das características desse carro que é marcante no mundo inteiro, 3 limpadores, né? Um vidro bem reto, que até alguns dizem que dificulta a passagem de ar e por isso ele não tem uma economia tão boa, mas é uma marca registrada desse carro. Bem como a porta traseira suicida, que é essa porta que abre para frente. Tem esse nome suicida porque abre desse lado. Aqui a Toyota tem essas características, e aqui a gente está fazendo toda parte de fiação e passagem de fios. Até o João tá trocando os botões lá para ligar tudo ele pós-chave, todos eles, e manter todas as características originais. Que esse é o desafio que a gente se propõe, é tentar manter ele como se a Toyota tivesse feito, né, essas versões com todo aquele acabamento de botoeira e tudo original. A parte do bagageiro não é uma peça que a gente consegue trazer algumas soluções que tem lá fora. Então, como a gente tem tecnologia para fazer isso aqui, projetar, engenharia, corte, dobra, pintura e desenvolvimento para transportes aí de equipamentos, barracas, antenas, e a Starlink. Também esse carro aqui tem equipado com Starlink. Vamos aproveitar que a gente está com o carro desmontado. Aqui, ó, essa parte é original, muito semelhante a esse lado aqui, ó, que está todo desmontado. Por que a gente desmonta um carro? Para tentar acoplar todos esses equipamentos, principalmente essa antena Starlink, que tem um inversor e o roteador. Exatamente, o roteador muito parecido com aquele que a gente tem em casa. E uma particularidade desse carro é que o dono dele nos faz, a cada processo que a gente faz, melhorar o nosso nível de acabamento. Ele é muito participativo, talvez até pela formação dele e principalmente pelo uso. De vir aqui, ó, e essas coisas de mexer, de ver se vai estar firme para um uso em estrada de chão, é muito importante isso. Então, quando a gente consegue passar no crivo do dono desse carro, para nós é uma alegria a cada entrega de projeto. Isso o João sabe muito bem, porque é um desafio ver se nada está fora. E é importante isso para nós, esse retorno. Esses detalhes de montagem e desmontagem que a gente faz, surgem algumas coisas que não estavam previstas. Por exemplo, quando a gente desmontou toda essa lateral, tu identifica poeiras que esse carro entrou. E aí também o que a gente faz? Aproveita para limpar isso e vedar. Por exemplo, esse carro tem uma entrada de ar, que é para quando a gente fecha as portas não explodir o carro, o ar sair, que é por aqui por baixo. E aí, em conjunto com o dono do carro, a gente encontrou uma lâmina de espuma que não trava a saída do ar, mas vai filtrar a entrada de pó. Ou seja, a gente vai diminuir a entrada e vedar por onde entrou. Isso é aquelas coisas que só desmontando para poder enxergar isso aí. E aí cada detalhezinho de fio, prender, passar uma espuma, usar as fitinhas Hellman de forma adequada, para te não ter nenhum tipo ou zero ruído. Boca aberta lá. É para falar enforca gato e não Hellman. Então, é isso, ó. Esse trabalho, esse cuidado não aparece, vai ficar escondido que nem aquele lá, mas a gente sabe que não vai ter barulho, não vai ter entrada de pó e o equipamento vai estar todo ele funcionando. Bagageiro. Primeira solução que nós tínhamos que criar, ele era para essa basezinha, a Starlink. Como é que a gente faz quando não tem essa peça? Hoje a gente tem uma equipe pequena, mas ela é um elo muito forte, que é o Danilo. É um engenheiro que trabalha com a gente, que acredita nas nossas ideias, aceita elas e transforma elas em metal. Como é que a gente faz para criar uma peça que não existe para esse carro? Vem o engenheiro, a gente fica olhando, medindo,
Eu falo para ele o estilo que a gente precisa ter, o estilo que a gente quer criar, que é o nosso DNA, ou seja, uma peça leve, robusta, sem solda. É isso que a gente quer. Aí, o que a gente faz? Desenvolve uma aba lateral. Vamos fazer esse bagageiro aqui. Vem a aba lateral e o projeto, o primeiro, a gente brinca, nunca dá certo, mas a gente consegue fazer aí o que? Aqui, colocar a peça no carro, fazer os ajustes manualmente, que aí entra o João, que é aquela famosa frase: João, te vira para isso aí no carro. E realmente as peças saem, né? Aqui é esse exemplo. A gente começa com essa aba lateral, tem que desenvolver aonde vai fixado, como vai fixado, que material vamos usar, que resistência a gente tem que ter. E aí design, né? Os primeiros a gente tinha feito até com menos travessinhas, mas não ficou bacana. E aí chegamos nessa configuração que está pronta já, numa peça com todo um tratamento galvanizado, pintura epóxi e a Starlink. Agora vamos mostrar um pouquinho da parte interna do que a gente falou. 6 cilindros, motor antigo e grande. Durabilidade eterna com manutenção. Alguns detalhes técnicos assim que eu gosto de mostrar que são importantes, além de ficar bonito, né? A gente consegue ter aqui barramento extra, isso não tinha original, porque aqui a gente acopla os equipamentos. Aqui, essa fiação a gente mantém a mesma linha de corrugados, né? Por exemplo, essa linha aqui, ó, que eu estou mostrando, esses suportes, todos eles são feitos aqui. Não é nada original do carro, isso aqui não existia nesse carro. Então a gente faz toda a linha de puxar inversor, antena, todas as fiações, mantendo a característica original, que eu acho que isso é importante num carro clássico como esse, tu não alterar a linha que ele vem original. Levantamos ele, agora eu vou mostrar as diferenças de proteções inferiores de um carro que tem a sua origem nos Estados Unidos e a diferença de equipamentos, principalmente porque a gente tem na indústria nacional hoje. É fácil de identificar a qualidade infinitamente superior. O que eu quero dizer com isso? Que uma oportunidade de ter e poder instalar essas peças, a gente começa a ter referências e noções melhores para ajudar a fazer as peças nacionais. Então, vamos começar mostrando aqui, ó, famoso peito de aço, ó, proteção de cárter. Cárter é onde fica depositado o óleo do carro, ou seja, o sangue do carro está aqui, então ele tem que ser bem protegido, não pode andar sem. Continua com proteções, eu vou dizer mais adiante, de motor, caixa e tudo. Mas aqui, ó, é um detalhe muito legal. Eu fiquei impressionado de ver isso nessa peça. Esses cortes, a gente já tem indústria aqui que consegue fazer isso. Corte a laser e joia. Agora, essas conformidades na peça que dão uma estrutura, uma rigidez para algum tipo de impacto. Eu não vou saber dizer qual é o aumento ou ganho em relação a uma chapa reta, que é o que normalmente a gente vê aqui no Brasil, mas é infinitamente maior essa estrutura desta forma assim. Então se torna realmente uma proteção. Eu chego ao ponto de dizer que se bater uma pedra aí vai soltar um farol lá em cima e isso aqui vai manter, que é o que é importante, ou seja, o coração do carro está aqui e não pode parar. Então tem as aberturas para troca de óleo, para verificação. Aqui, ó, já tem umas marcas de raspa. Aí seguimos mais com proteções de tanque, né, o tanque lateral, caixa, motor
e carga. E aí vamos lá para trás para mostrar o grande lance desse carro, que é aumento de autonomia. Isso é um sonho para quem faz viagem ter o que esse carro tem. Parte traseira, a gente ainda não colocou e não viu necessidade ainda de proteger os diferenciais. Mas, para mim isso aqui é a cereja do bolo. Tanque extra. Então esse carro aqui hoje, um V6, chega a ter autonomia no Brasil de 1000 km. Isso para quem tem viagens longas é uma tranquilidade saber que tu tem um sistema de tanque extra gravitacional. Ou seja, não precisa nenhum outro equipamento, nenhuma bomba, nada depende. Ou seja, a gente coloca esse tanque extra acima do tanque original. Então quando tu vai encher o tanque, ele vai encher primeiro esse tanque extra para depois ele naturalmente cair para o tanque original. Isso é um kit que tem pronto já. Então essa peça veio para a gente aqui prontinha, isso já é, claro, já é vendido lá fora. E agora a gente começou a finalizar essa etapa do projeto, preparando esse carro para uma viagem para o Peru. Então, na parte do bagageiro, a gente tem que finalizar aquelas criações, que é um defletorzinho na frente. Na parte de antena de Starlink, agora começar, a gente está agora com o fechamento dela. E aí começar o dono a usar esse carro para nos dar retorno também antes de fazer essa viagem. Então esse é um processo que ainda a gente vai testando junto com ele para ver retorno, né, de se tem algum barulhinho, se está funcionando, se as instalações estão todas de acordo. E aí o grande teste é a viagem final. Então essa linha essa é a linha que a gente está de desenvolvimento. E aí quando ele voltar, vamos ver que necessidades ele teve lá, para daí planejar uma nova alteração ou manter aquilo que foi feito já. Pensar que vem um carro de 1000 peças no mundo todo, a gente está mexendo num deles, que é o 412, e aí eu comecei a ler informações sobre esse carro, que ele já era colecionável antes de ter essa série. Dá um pouco de, eu não vou dizer o medo, mas o medo faz a gente se preparar para enfrentar. As memórias desse carro, a principal delas, por incrível que pareça, por ser um clássico, né, e uma série limitada, é a credibilidade e a confiança que o dono dele deposita na gente. Isso para nós é muito importante, né? Ele chega a dizer, ó, tá aqui, eu quero que faça isso, e confia no que a gente faz. Então isso desse carro é o que marca aqui para nós. É isso aí. Mas é isso, cara, esse carro aqui não é o carro em si. Claro que o carro é importante, mas ele já tem outros carros que a gente fez e ele não, façam isso. Então essa é desse carro, fica essa, ele nos faz crescer como instalação. Isso aí nos dá, ó, passou no aval dele, carimbinho de tá bom.